Voltando então. Primeira representação gráfica que nós vamos demonstrar para os senhores, certo? Isso é bom vocês aprenderem, porque às vezes, num próprio TCC, trabalho final de curso, dependendo da variável que vocês vierem trabalhar, eu sempre falo isso em sala de aula, o orientador de vocês vai pedir às vezes para vocês construírem um histograma, ou representar um polígono de frequência, ou uma ogiva de Galton, depende o que ele quer mostrar na pesquisa, no trabalho de vocês. Isso geralmente em concurso, por exemplo, não é pedido para desenhar, às vezes é pedido para interpretar também. Ou às vezes é pedido uma questão teórica. Então, independente de ser para TCC ou para concurso, é sempre bom a gente saber como se constrói um histograma, como se constrói um polígono de frequência e como se constrói uma ogiva de Galton. Então vou mostrar a primeira representação gráfica para vocês de uma distribuição de frequência com intervalo de classe, que é o histograma. Então, aqui tem um eixo cartesiano, aquele do eixo X e eixo Y, eixo das abscissas, eixo das ordenadas, tranquilo? No eixo das abscissas eu vou colocar, no caso, a minha variável. Qual é a minha variável em estudo aqui? Quilowatts-hora, conforme o exercício que eu mostrei para vocês. E embaixo a gente vai colocando todas as quantidades em quilowatts-horas que apareceu aqui na minha tabela de distribuição de frequência com intervalo de classe. 60, 68, 76, 84, 92, 100, 108, 116. Então, de 60 a 68, 68 a 76, 76 a 84, 84 a 92, 92 a 100, 100 a 108 e 108 a 116. Qual é a característica do histograma? Ele é um gráfico de colunas. Só que a gente não deixa espaços nas suas adjacências, nos seus extremos. A gente junta tudo. Isso seria um histograma. Isso dá para fazer com uma planilha eletrônica Excel, também fica bonito. Uma maneira para fazer a receita para fazer na planilha eletrônica também é a mesma. Tranquilo? Mas aqui vamos fazer a mão para vocês. Espero que vocês entendam direitinho. Então olha só. De 60 a 68, nesse primeiro intervalo aqui na primeira classe, a gente viu que a gente tem quantas residências que gastam de 60 a 68 kWh? A gente viu que são 5. Então, o que a gente faz? Aqui de 60 a 68, a gente vai traçar um gráfico de coluna. Repare. Então, de 60 a 68, qual é a interpretação disso aqui? De 60 a 68, nós temos 5 residências gastando de 60 a 68 kWh. Muito bem. De 68 a 76, quanto que a gente tem? 68 a 76, a gente tem 9. Então, aqui está a nossa representação de 68 a 76 kW, 9 residências gastam isso. De 76 a 84, quantos nós temos? 11. Então, estou sem régua aqui, então estou tentando fazer o melhor para vocês. De 76 a 84, nós temos isso aqui. De 84 a 92, ele diz que são 19. É o máximo lá, ó. 19. Legal. Tá aqui. 84 a 92 são 19. Barbadinha, né? De 92 a 100, 7. 92 a 100, temos 7. A gente vai meio no chutódromo, assim, quando a gente não tem régua. Tá aqui. Tranquilo? E de 100 a 108 nós temos 8. Então um pouquinho mais acima. Tá aqui. E de 108 a 116 apenas 4 residências.
construído o nosso histograma, nossa representação gráfica da distribuição de frequência, com o intervalo de classe. Repetindo, como é que se faz o histograma? No eixo das ordenadas se põe a frequência simples de cada classe e no eixo das abscissas se coloca o limite inferior e o limite superior de cada classe. E se junta todas as colunas, não se deixa espaço nas suas adjacências, nos seus extremos. Isso é o histograma. Muito bem. Segunda representação gráfica que a gente pode fazer de uma distribuição de frequência com intervalo de classe seria o polígono de frequência. O polígono de frequência, para a gente construir, a gente já pode aproveitar inclusive o histograma. Só que temos um detalhe. Nós temos que calcular antes de fazer a construção do polígono de frequência, nós temos que saber o ponto médio de cada classe. O que é o ponto médio? Reparem, de 60 a 68 aqui, a 60 a 68 kW, dessas 5 casas, pode ser que tenha casa que gastou 60,1, tenha casas que gastou 67, tenha casas que gastou 66. Então eu não sei, eu sei que de 60 a 68, todos que gastaram essa quantidade de quilowatts estão aqui. Então o que eu tenho que fazer para na hora que eu for construir um polígono de frequência e para outras coisas que a gente vai ver mais na frente? Quando a gente for ver, de novo, repito, as medidas de tendência central, ou até mesmo medidas de dispersão. A gente tem que escolher aqui, para cada classe, qual seria o ponto que representaria a classe 1, a classe 2, a classe 3, repetindo, já que eu tenho muitos números nesse intervalo. Então, esse número que vai representar cada classe, a gente busca ele, que é o ponto médio. Vou fazer só do primeiro para vocês terem uma ideia, que o resto é igual. O xi que a gente chama. O que é o xi? Ponto médio. Como é que eu obtenho o ponto médio? Eu vou pegar o xi aqui, vou pegar o limite superior da primeira classe, por exemplo, mais o limite inferior da primeira classe e vou dividir por 2. Isso eu vou fazer para cada classe. Então, limite superior da primeira classe, quanto que é? 68. Limite inferior da primeira classe, quanto que é? 60. E vou dividir por 2. 68 mais 60, isso dá 128. Dividido por 2, 64. O que é esse 64? É o ponto médio dessa classe, o xi da primeira classe. Então, o número que vai representar a primeira classe, que vai de 60 inclusive a 68 exclusive, será o número 64. Mais um, só para entender. Da segunda classe, então aqui o x1, 1 é da primeira classe. O x2, quanto que vai ser? Limite superior da segunda classe, 76. Mais limite inferior da segunda classe, 68. E divido por 2. 76 mais 68, isso vai dar 144. 144 dividido por 2, 72. Então, o número que vai representar aqui a segunda classe, 72. E assim sucessivamente. Detalhe muito importante. Se vocês não quiserem fazer o cálculo diversas vezes dessa maneira aqui, que dá, vocês vão chegar e vão encontrar todos os pontos médios de cada classe, existe uma característica aqui na distribuição de frequência com intervalo de classe que diz o seguinte: se a amplitude do intervalo de classe for sempre a mesma, que no caso aqui, quanto é que é a amplitude do meu intervalo de cada classe aqui, que é sempre a mesma? Vamos pegar lá da primeira. 68 menos 60 é 8. Então aqui vai de 8 em 8, aqui de 8 em 8, 8 em 8, 8 em 8, 8 em 8. Todos, até o final. Então, se vocês não quiserem calcular várias vezes o ponto médio, vocês podem pegar o ponto médio da primeira classe e ir somando a amplitude do intervalo de classe, que é sempre 8. Então, repare, 64 mais 8, 72. 72 mais 8, 80. 80 mais 8, 88. Mais 8, 96. Mais 8, 104. E mais 8, 112. Quer ver como fecha? Vamos supor, pegar um aleatório aqui que eu quisesse calcular o ponto médio da classe 7. X7. 116 mais
108 dividido por 2. Isso vai dar 224 dividido por 2. O ponto médio da sétima classe será 112. Então, repetindo, se tu não quiser calcular um por um, que essa fórmula faz isso, é exclusivamente para isso. O que tu faz? Calcula o ponto médio da primeira classe, como a amplitude do intervalo de classe é a mesma, vai somando a amplitude do intervalo de classe de cada classe que tu vai obter rapidamente os pontos médios. Por que é importante os pontos médios? Porque a gente vai precisar agora para construir o polígono de frequência, porque ele é construído em cima do ponto médio de cada classe. Então repare, de 60 a 68, qual é o ponto médio? A gente já viu, 64, é o número que está aqui no meio. Ó, 64. De 68 a 76, qual é o ponto médio? É o 72. De 76 a 84, qual é o ponto médio? É o 80. De 84 a 92, qual é o ponto médio? 88. De 92 a 100, qual é o ponto médio? 96. De 100 a 108, qual é o ponto médio? 104. De 108 a 116, qual é o ponto médio? 112. O ponto médio é isso aqui, ó. É o número que está aqui, ó. E o que a gente faz agora? Une o ponto, os pontos. Tan, 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 tan. Detalhe, parou aí? Não. Falta, todo o gráfico começa aqui no eixo da ordenada e acaba no eixo da abscissa, perdão. Então aqui nós temos um ponto ó, que a gente vai pontilhar, como se ele não pertence aqui, mas a gente coloca aqui, que é o que começa aqui, e aqui depois também. Como é que a gente encontra esses dois pontos médios que não são dados aqui? Simples. Se vem de 8 em 8, 60 menos 8, aqui nós teríamos 60 menos 8, 52. Então o ponto médio, que é esse aqui, de asterisco, nós vamos pegar 52 mais 60 e vamos dividir por 2. 52 mais 60, isso dá o quanto? 112 dividido por 2, 61. Desculpa, 56, 2 vezes 12. Então, esse ponto aqui, que é o ponto médio de 0 a 60, vai ser representado por 56. Então, x igual a 56, y igual a 0. Por isso que o ponto fica em cima do eixo das abscissas. Da mesma forma que, se é de 8 e 8, parou em 116, 116. Vou chamar aqui o extremos. Esse é no momento 0, extremo 1, vou chamar esse aqui, e aqui extremo 2. É o que acaba aqui. Como é que eu chego nesse ponto? 116 mais 8, 116 mais 124, dividido por 2. 116 mais 124, se vocês forem ver, dá 240. 240 dividido por 2, isso vai dar 120. Eu chamei 2 aqui, chamei 1, só para dizer que é os que estão aqui. Então, 120 seria o meu ponto que representaria 116 para lá, acima de 116. Pronto, está aqui construído o nosso polígono de frequência. Repetindo, como é que se constrói o polígono de frequência? Ponto médio de cada classe e se une depois. Tranquilo. Fácil? Já já mostro para vocês ogiva de Galton.